Vamos lá então, meninas, vamos falar sobre gestão da energia. Aí, quando a gente fala de energia, gestão de energia, eu trouxe para vocês aquela frase que eu comentei, que é uma frase famosa do Brandon, né? Que nós não ganhamos energia, nós geramos isso, né? Geramos a energia. E aí, muitas meninas me perguntam, Eli, mas como é que eu faço isso, né? Como é que eu dou conta de gerar energia para o meu corpo? Como é que eu faço isso se tornar uma realidade na minha vida, né? Porque eu vivo cansada, eu vivo exausta, eu acordo de manhã já cansada, aí eu não dou conta durante o dia, eu tô já um bagaço. Gente, isso é muito mais comum do que vocês imaginam, tá? A maioria das pessoas vivem num estado de fadiga extremo, né? A maioria das pessoas vivem num estado de super cansaço, né? Elas estão, principalmente líderes, né? Como eu faço muita mentoria com líderes, eu tenho essa referência, né? Mas a liderança, ela está sobrecarregada, né? A gente tem muitas responsabilidades, né? A gente tem a responsabilidade das entregas, dos resultados, a gente precisa cuidar das pessoas, né? A saúde mental das pessoas está super abalada, né? Nós estamos num mundo de constante mudança, a gente não consegue ter previsibilidade de nada, então a gente precisa conter ali a ansiedade das pessoas, a gente precisa cuidar da carreira das pessoas, a gente precisa cuidar da motivação das pessoas, a gente precisa fazer feedback, a gente precisa fazer avaliação de performance, a gente precisa fazer entrevista, a gente precisa fazer demissão, a gente fica enlouquecida, né? O ritmo de trabalho é super consumidor. Independente do segmento, independente do nível, né? Eu já vi, assim, algumas meninas falando assim, mas eu percebo que o meu chefe, a vida dele é muito mais suave do que a minha. Eu tenho muito mais trabalho do que ele. Será? Será que não é a forma como ele lida, a maneira como ele se organiza, a maneira como ele delega, né? Às vezes tem coisa aí, né? Mas no geral as pessoas estão muito cansadas, né? Então, quando eu falo sobre manter nível de energia ao longo do dia, as pessoas falam, impossível, eu não vou conseguir isso. Aí você fala, calma, para tudo tem jeito, a gente consegue sim organizar e manter aí uma rotina mais saudável, né? Então eu vou trazer para vocês aqui algumas dessas possibilidades, dessas dicas, né? Então a primeira fala de cuidar da energia física mesmo, né? Então alimentação equilibrada, hidratação adequada, exercícios regulares para manter a vitalidade, sono de qualidade para recuperação e clareza mental. Eu sei que muitas das coisas aqui vocês sabem, né? Todo mundo sabe que precisa se alimentar bem, precisa tomar água, né? Que precisa fazer exercício, precisa dormir. Todo mundo sabe que precisa. Mas ninguém cuida disso como deveria. A proposta que eu vou fazer para vocês aqui, gente, é a proposta de vocês mudarem a vida de vocês de verdade, estabelecendo uma rotina de atleta. Mais ou menos é isso, tá? Nós precisamos entender que para ser um profissional de alta performance, e aí agora eu vou expandir, tá? Para ser uma pessoa de alta performance, você precisa cuidar da sua rotina inteira, tá? E você precisa olhar para você como uma atleta, como se você fosse uma atleta da seleção brasileira, da Olimpíada. Cuidar da sua alimentação, cuidar dos exercícios, cuidar de hidratação, cuidar do sono, cuidar de você, como se você fosse uma atleta, porque o que a gente faz no nosso dia a dia é uma rotina de atleta, gente.
Só que se a gente não cuidar, se a gente não se preparar para isso, a resposta, o resultado vai ser essa exaustão, vai ser esse cansaço constante. E isso não é perene, isso não é sustentável, você não consegue, ninguém consegue conduzir a vida por muito tempo nesse estado. Então é a hora de você parar agora e refazer a sua rotina de vida. Se é isso que você quer se tornar uma pessoa de alta performance, então a gente vai precisar mudar todos os seus hábitos, muito provavelmente, né? E quando eu falo isso para as minhas mentoradas, elas tomam um susto, elas abrem os olhos assim desse tamanho, assim, eu quero ser uma profissional de alta performance, mas eu fico assistindo série até 2 horas da manhã. Esquece, não vai rolar. Não vai rolar. Você precisa ter uma rotina de sono, né? O sono é fundamental para que você recupere o seu nível de energia. Eu não tomo água porque eu esqueço. Esquece. Tem que tomar água. Vai ter que tomar água. No mínimo 2 litros de água. Tem a conta certinha lá que você tem que fazer. A gente faz, né? Tem que tomar. Tem que manter o corpo hidratado. A grande parte da fadiga do corpo é o seu corpo pedindo, reservando energia, porque você tem tão pouca água no seu corpo que você não pode gastar. Então ele vai entrando em um modo de autopreservação, né, para que você não gaste, porque você não está repondo. Então você precisa de hidratação, precisa comer bem, né? Mas eu como fast food porque eu não tenho tempo, porque eu vou do trabalho para da faculdade eu volto muito tarde. Dá trabalho, mas a gente precisa se organizar, tá? Então, cuidar da energia física. Nós não podemos colocar esse tema debaixo do tapete, tá? Subvalorizar esse tema. É um tema muito importante. Ritmo estratégico ao longo do dia. Aqui, vamos falar sobre isso. No livro, ele sugere, o Brandon sugere o método de pausas intencionais, a cada 50 ou 60 minutos de trabalho intenso, fazer uma pausa curta para respiração, alongamento ou uma caminhada, né? Ele também recomenda momentos de recarga antes de transitar entre diferentes atividades, de modo a evitar a exaustão mental. Então aqui a gente já falou sobre essa estratégia das pausas, né? Quando você organiza a sua agenda, você organizar as reuniões ou os blocos de tempo de 50, eu gosto de 50 minutos, né? Então eu vou, por exemplo, eu comentei que todos os dias eu chego no trabalho e vou andar na fábrica, né? Então, o que eu faço? 50 minutos desse bloco. Eu vou fazer essa atividade. Deu 50 minutos, eu vou fazer uma pausa intencional de 10 minutos. Eli, mas eu não tenho onde fazer, lá no meu trabalho, fica todo mundo olhando pra mim, o que eu faço? Vai no banheiro. Não tem problema nenhum, todo mundo vai no banheiro. Vai no banheiro. Faz um exercício de respiração, aquele exercício que a gente comentou, né? Inspira pelo nariz, segura no pulmão, segura, 2, 3, solta pela boca. Faz isso umas 5 vezes, se conseguir 10, melhor ainda, né? É o exercício mais simples que existe. No curso, o Brandon ensina um exercício pavoroso, que eu fui tentar fazer, fiquei zonza, quase morri. Porque ele fica fazendo como se estivesse inflando, assim, o pulmão, sabe? Fazendo uma respiração super rápida, assim, é um exercício maluco. Mas esse de você fazer esse exercício, você está oxigenando a sua mente, tá? Você está
intencionalmente fazendo um exercício de oxigenação mental. Toma uma água, aproveita que você já vai fazer uma hidratação, né? Toma uma água, faz um exercício de respiração, faz um alongamento básico. Gente, todo mundo sabe fazer um alongamento básico. Estica a mão para cima, torce, vira para cá, abaixa até o pé, vira aqui, torce aqui, ó, essa parte do corpo. Delícia! Faz um alongamento rapidinho. Meninas, vocês não vão precisar de 10 minutos para isso, né? Volta pro trabalho. Faz mais 50 minutos. Faz outra pausa. É desta forma que você consegue ir mantendo o ritmo e o nível de energia. Essa dica que ele dá de fazer momentos de recarga antes de transitar entre diferentes atividades. O que ele quer dizer? Por exemplo, eu fiz a caminhada na fábrica, voltei, fui pro banheiro, fiz meu exercício de respiração, meu alongamento. Vou pra minha sala, faço uma reunião com o meu time. 50 minutos de reunião com o meu time. Logo na sequência, eu vou ter uma reunião com o meu chefe, por exemplo. Antes de eu ir para essa interação com o meu chefe, eu preciso fazer uma pausa de recarga. Por quê? Porque eu vou estar muito provavelmente cheia de pensamentos e de coisas que aconteceram, né, daquela reunião que eu tive com o meu time. Então, pode ter havido conflitos, pode ter havido um momento de descontração, pode ter havido um monte de coisas, problemas, um monte de coisa pode ter acontecido nessa reunião. Só que a próxima não tem nada a ver com essa. Eu não posso ir para a próxima com a mente concentrada no que aconteceu aqui. Eu preciso ir para a próxima com a mente limpa, né? E como é que eu faço isso? Exercício de recarga, é a mesma coisa. Água, faz um xixizinho, né? Alongamento. E se puder, se conseguir, eu sei, gente, por favor, não me julguem, eu sei que não é fácil, tá? Mas eu tô tentando dar para vocês algumas alternativas, algumas técnicas para que vocês comecem a facilitar o dia a dia de vocês. Vocês vão ver que depois, difícil é implementar. Depois de implementado, a sua vida fica mais fácil, fica mais leve, né? Nesse momento, eu fui pro banheiro, fiz um xixizinho, fecho meus olhos e tento, por 2 minutos, não pensar em nada. 2 minutos. Põe no relógio, pro relógio despertar no celular, para o seu celular despertar. 2 minutos de olho fechado, sentada. Tenta não pensar em nada, tenta limpar a sua mente. E aí você pega as suas coisas e vai para a próxima reunião. Não deu tempo, não conseguiu fazer, uma reunião encavalou na outra, as pessoas saíram, atrasou, teve que ir correndo para outra atividade. Acontece. Na hora que chegar lá, você vai precisar ter um esforço muito maior para se desconectar do assunto e dos temas e das coisas anteriores que aconteceram. Por isso que é importante você tentar ir fazendo esses blocos de tempo, você organizar sua agenda. Não deixa ninguém organizar sua agenda, você organiza. E tentar dar esses espaços ali para que você tenha esses pequenos intervalos. Nem que seja 5 minutos, não 10, 5, mas faça, tá bom? Vocês vão ver que diferença que vai dar na vida de vocês, meninas. Gerenciar a energia social. Cercar-se de pessoas que elevam seu nível de energia. Aprender a dizer não para compromissos que drenam sua energia sem agregar valor. Aí aqui tem 2 pontos muito importantes. O primeiro ponto é: quem são as pessoas com quem você convive? Não é fácil a gente conseguir escolher as pessoas que estão no nosso convívio, principalmente no ambiente de trabalho, né? Mas você pode escolher permanecer mais tempo ou menos tempo. Você pode escolher ouvir mais o que essa pessoa tem a dizer ou menos, né? Por exemplo, eu lembro
logo lá no início da minha carreira, eu sentava de costas para um senhor, né, que reclamava o dia inteiro. O dia inteiro esse homem reclamava. Ele reclamava de tudo. E ele usava palavras bem chatas, assim, sabe? Palavras que eu não gosto nem de repetir, mas de baixíssima vibração, o tempo todo, né? E aquilo me drenava a minha energia. Aí eu combinei com a minha chefe, na época, se eu podia usar um fone de ouvido, né, enquanto eu estava trabalhando. Porque naquele momento, naquela fase, eu fazia uma atividade bem operacional, eu quase não tinha reuniões, eu ficava praticamente o dia todo ali no meu computador. Então, esporadicamente eu saía, fazia algumas coisas, mas eu passava bastante tempo sentada no computador. Então, nesse momento, eu pedi para ficar ouvindo música. E ela falou, ela liberou, naquele momento não era um problema, depois passou a ser um problema, mas naquele momento não era. E eu punha meu fone de ouvido. Eu não ficava ouvindo as reclamações dele, porque aquilo me drenava. E eu não podia escolher não ficar perto dele, ou não conviver com ele. Não era uma escolha, eu tinha que trabalhar com ele, né? Então eu coloquei meu fone de ouvido e eu não me permitia entrar na mesma vibração que ele. Tem um estudo científico que fala sobre as causas das reclamações no cérebro, né? Tanto para as pessoas que reclamam, quanto para as pessoas que convivem com quem reclamam, né? É muito ruim. Então, escolher, se você puder, as pessoas com quem você vai se relacionar, as pessoas com quem você vai conversar, com quem você vai conviver, é fundamental, né? Para que você mantenha o seu nível de energia alto. Conviver com pessoas alegres, com pessoas bem-humoradas, com pessoas alto astral, de boas vibrações, com certeza vão te ajudar a manter o seu ritmo de energia, manter uma leveza, né? Não é sempre que a gente pode, mas quando puder, escolha. E o segundo ponto aqui que ele traz, que é com relação a aprender a dizer não para compromissos que não agregam valor, né? Por exemplo, eu tinha muitos convites para eventos, networking, eventos de associações, eventos de clientes, eventos diversos. Só que, gente, a minha rotina era enlouquecedora, super intensa. Eu tinha muita coisa para fazer, eu tinha minha casa, eu tinha minha filha, né? Tenho, né? Graças a Deus tenho tudo isso. Mas assim, naquele momento de trabalho, né? Eu tinha que escolher as minhas batalhas. Eu não ia para todos os eventos, para todos os compromissos que me chamavam. Primeiro que eu, apesar de ser uma pessoa extrovertida, né? Lá no meu MBTI, comentei com vocês que eu sou extrovertida, eu gosto de me relacionar com as pessoas, eu gosto de fazer conexão com as pessoas, eu gosto de gente. Quando eu estou em eventos com muitas pessoas, eu me sinto drenada. Então, para mim, estar em grandes eventos até shopping center, até esses lugares com muitas pessoas, eu me sinto totalmente drenada, né? Então eu evito muito participar dessas coisas, né? E de coisas grandes, eu quero dizer, né? Já aconteceu, por exemplo, a minha empresa faz produção de eventos, né? Eu tenho que conduzir, só que são eventos que eu escolho fazer. É diferente. Eles estão agregando valor para mim, né? Eu não estou indo num evento apenas por ir, né? Aquele evento, por exemplo, naquele momento que eu trabalhava na minha empresa anterior, quando eu tinha um evento de cliente, obviamente que eu
participava, né? Aquele evento era um evento importante para a empresa, eu estava representando a empresa, era um evento de cliente, era um evento que eventualmente a gente recebia prêmios, era uma coisa que agregava valor no networking e tudo mais. Outros eventos que nem sempre agregavam muito valor, eu escolhia quais fazia sentido para mim, né? Por quê? Porque a gente tem que pensar no nosso networking, a gente tem que pensar na nossa carreira, mas a gente tem que pensar na nossa produtividade. Essas 3 caixinhas precisam estar em equilíbrio, né? Então, quando você está desequilibrada e você vai para tudo que te convidam, participa de tudo que te chamam. Eu tô falando de eventos, mas pode ser reunião, né? Pode ser... Eu recebia convite de reunião dentro da empresa para tudo que vocês possam imaginar. Tudo que vocês possam imaginar. Não dá para participar de tudo. Então, muita coisa eu tinha que ou delegar para alguém ou recusar. Olha, desculpa, isso aqui não tem nada a ver com essa história aqui, né? Então, precisamos ter escolhas inteligentes das batalhas que nós queremos entrar, né? E eu estou chamando de batalha, parece ser uma coisa ruim. Não é ruim, né? Participar de eventos é importante, que você faz, conhece pessoas, se conecta com pessoas, faz networking, né? Mas você precisa ter aquela capacidade de análise crítica do quanto aquilo vai realmente agregar valor, o quanto aquilo é uma prioridade para você, o quanto aquilo vai te trazer o resultado que você precisa. Vocês estão entendendo? É aprender a avaliar com senso de prioridade e de urgência todos os convites que você receber, tá bom? Uma outra coisa, né, curiosa, eu comentei, né, eu não gosto muito de eventos de grandes proporções, e aí, por exemplo, shows, né, eu não me sinto muito bem quando eu vou para um show. Gente, é coisa minha de véia, eu acho, não sei, porque quando eu falo isso pras meninas, elas falam, como assim? É uma delícia, eu adoro. Show, carnaval, essas coisas, eu não me sinto muito bem. Mas, por exemplo, o meu marido adora ir pra show. Então, eu preciso equilibrar ali com ele, né? Em algum momento, um show eu vou, o outro a gente escolhe não ir, o outro a gente escolhe ir, né? A gente vai meio que organizando para que ele se sinta, para que ele possa fazer as coisas que ele gosta, né? Mas que eu não impacte o meu nível de energia, né? Que eu não fique me sentindo drenada, né? Mas os que eu preciso fazer, e eu preciso fazer muitos pela qualidade do meu trabalho hoje, né? Faço muito workshop, faço muito produção de eventos de liderança, preciso fazer, agrega valor para mim, eu estou agregando valor para as pessoas que estão ali, normalmente não são grandes eventos de multidões, então ok, estamos ali, vamos conduzir da melhor forma possível. Mas é importante que a gente consiga escolher o que faz sentido, tá bom? Desculpa se foi muito, se falei muito sobre esse tema, mas é um tema importante, essa questão da energia social, tá? E por último, gerenciar a energia mental e emocional. Práticas de meditação para reduzir estresse, evitar multitarefas, né? E manter o foco em atividades essenciais, cultivar emoções positivas, como gratidão e entusiasmo. Aqui está muito relacionado com aquele padrão vibracional que a gente falou, né? Lá na introdução eu mostrei para vocês a matriz, né, de evolução das emoções e o quanto essas emoções geram vibrações de alta ou baixa intensidade, né? Então, isso tem um impacto,
né? As emoções positivas que ele traz aqui, gratidão, né? Gratidão, como a gente viu lá, é uma das emoções com mais alto nível de frequência vibracional, né? Quanto mais você está vibrando num padrão elevado, mais coisas positivas você atrai para sua vida, né? Maior a sua sensação de bem-estar, de alegria, né? Prática de meditação. A gente vai falar sobre meditação ainda mais um pouco, mas quando eu comecei a aplicar meditação na minha vida, no dia a dia, eu comecei a perceber que todos esses aprendizados, todos esses cursos, todas essas informações que eu estava recebendo, eu comecei a conseguir aplicar, porque o meu nível de presença mudou, né? Meu nível de atenção mudou. Então, o que eu fazia? Eu fazia todos os dias 50 minutos de exercício. Na época eu fazia esteira, dentro da minha casa mesmo. E depois, na sequência, eu fazia 15 minutos de meditação pela manhã. E no começo foi super difícil, não conseguia fazer nada, não conseguia parar, né? Minha mente era muito agitada, ainda é muito agitada, mas naquela primeira fase, quando eu comecei a ter contato com meditação, minha mente era extremamente agitada. Era como se tivesse um monte de trem passando toda hora na minha cabeça. Então, eu comecei a perceber que até a minha respiração começou a ficar mais lenta, né? Até a minha respiração começou a ficar mais calma. E porque eu respirava aquela respiração curta, parece de cachorro, sabe? A minha respiração, ela era agitada. E aí eu comecei a aplicar, e isso já faz 12 anos, né? 11 anos que eu faço, e é sensacional. Você consegue, de fato, aplicar essas estratégias. Essa é a grande sacada, né? Não adianta você receber um monte de input, um monte de informação, só que você no dia a dia você não consegue colocar em prática. A meditação me trouxe um nível de presença necessário para que eu pudesse pensar, né? E agir com intenção. Foi isso que a meditação trouxe. E aí eu comecei a conseguir aplicar esses conceitos lá da comunicação não violenta, a teoria da liderança servidora, né? A escuta ativa, conexão com as pessoas, né? Comunicação não verbal. Eu comecei a prestar mais atenção no meu corpo, prestar mais atenção nas minhas reações, nos meus gatilhos. Então, a meditação me trouxe esse estado de presença que eu nunca tinha tido antes. Ou eu estava com a minha mente no futuro, ou eu estava com a minha mente no passado. Eu nunca estava aqui. Eu estava aqui hoje com você, já pensando no que eu ia fazer depois. Então, a qualidade dessa conexão era péssima. Porque eu não estava focada, concentrada no que você estava me falando, eu já estava pensando na sequência, né? E aí, quando eu entrei nesse nível de mais presença, todos esses conceitos começaram a fazer sentido porque eu comecei a conseguir aplicar.